Gostaria de convidar nossos palestrantes da tarde, Wesley, Robert, Oliver, Anneli e Dr. Go, para retornar ao palco. Por favor, venham para que a gente dê início ao debate. Sim? Oh. Onde vocês quiserem. E para fazer a moderação desse momento, convido o diretor de desenvolvimento global do Instituto Ayrton Senna, responsável pelas estratégias internacionais da organização e membro efetivo do Todos pela Educação. Com mais de 12 anos no mercado da educação, se especializou em educação pública brasileira, desenvolvendo trabalhos conectando tecnologia, ensino e aprendizagem. Venha ao palco Emílio Murano. Bem-vindo, Munaro. Emílio Munaro, vem aqui. Bem-vindo, Emílio. Olá, querido. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer tê-los aqui nessa tarde. Eu estou com uma desafiante missão aqui, porque tem várias perguntas e várias delas bastante interessantes. Então, o que eu vou combinar aqui com o nosso pessoal, para que a gente possa responder o maior número delas, né, a gente tentar sintetizar e trabalhar dessa forma. Tudo bem assim? Então, nós vamos começar nossas perguntas aqui. So you don't want us to be Brazilian, no niceties and all that. Você pode fazer o que você quiser, você é o mestre aqui. Bem, pessoal, nós vamos começar com algumas perguntas bastante interessantes em relação ao documento do CONCED. E aí, essa pergunta, né, ela é endereçada ao Wesley e ao Robert, que vão poder nos dizer. Em primeiro lugar, o pessoal está perguntando, onde é que esse documento, o qual vocês apresentaram, ele está disponível facilmente para eles terem acesso. E aí, uma outra pergunta ligada a ela, eles falam o seguinte: muitas experiências internacionais e até nacionais mostram a potência dos regimes de colaboração. Na visão de vocês, quais são os principais pontos que precisamos endereçar para construir um regime de colaboração eficiente e adequado neste contexto? Por favor, a palavra com vocês. Bom, são duas. Uma pergunta é um pouco mais tranquila de responder, né? O documento está disponível na página do CONCED, é acessível, e aconselho que seja lido, relido e criticado. É um documento vivo. Com relação aos desafios, né, da colaboração, primeiro, como eu falei na minha apresentação, eu entendo que a gente precisa entender que não existem alunos de redes distintas, existem cidadãos sendo formados. E essa colaboração, o tempo caiu. Eu vou respeitá-lo de qualquer forma. E essa colaboração, ela precisa ser construída entre pares, com a perspectiva de que eu tenho muito a aprender com o município e o Estado tem muito a aprender, né, com as instituições. E não, acho que a grande palavra que a gente consegue achar esse equilíbrio é o fim das vaidades. A gente tem muita vaidade. E quando a gente derruba a vaidade e passa a co-criar, a trabalhar junto e a colaborar, a gente consegue encontrar o equilíbrio para essa construção coletiva. Acho que é um caminho. Perfeito. Robert? Então, eu, como dirigente municipal de educação, eu vejo que foi um passo fundamental que a gente deu no regime de colaboração no tocante ao GT, né, de formação continuada. Mas há questões que são muito desafiadoras para a gestão das redes municipais, né, que não tem só a ver com essa questão de rede municipal e rede estadual de interação, né? Tem a ver, por exemplo, qual é o regime de colaboração que a gente estabelece enquanto redes municipais com as universidades, por exemplo, no tocante à formação inicial dos nossos professores. Muitas vezes nós temos um currículo nas universidades que não atende à prática pedagógica, não gera na formação inicial dos professores os impactos, por exemplo, que nós precisamos e vemos nas nossas redes de ensino demonstrados em resultados de aprendizagem dos alunos nos exames nacionais, nas avaliações externas, mas também
em outros sistemas de avaliação criados pelos municípios. Então, eu acho que são desafios que estão colocados aí, né? Nós temos questões de financiamento, né? Nós temos questões de contradição na própria Constituição, né? Quando distribui os entes federados, as responsabilidades que ficam desiguais, o que cabe à União, o que cabe ao Estado, o que cabe aos municípios. Por exemplo, nós, municípios, ficamos com a rede, um compromisso enorme, nós ficamos com a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Isso não é pouca coisa para nós, né? Nós ficamos, por exemplo, com o desafio de criar creche, de abrir creches, de atender a pré-escola, de alfabetizar os alunos até 8 anos, até 7 anos, né? Então, nós temos desafios gigantescos para as redes municipais. Então, o regime de colaboração precisa ser aperfeiçoado, precisa discutido, né? Também desses outros pontos de vista. Perfeito, muito grato. Aliás, aproveitando esse momento da fala do Wesley e do Robert, eu gostaria de pedir um favor para vocês nesse sentido. Eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento especial aos 27 técnicos do CONSED que vieram dos 27 diferentes estados do Brasil, na verdade, 26 estados do Distrito Federal, e eles estão aqui representando toda a federação. Uma salva de palmas para eles, por favor. Obrigado por estarem aqui, por respeitarem, não é, esse espaço diverso, que é o que nós fazemos. Acho que é essa construção coletiva. Para o Oliver, agora, temos uma pergunta no tocante às competências socioemocionais. A pergunta diz o seguinte: Oliver, falando em competências socioemocionais, sempre me vem à mente a singularidade de cada indivíduo. Isso me lembra Gardner e suas múltiplas inteligências. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa visão de múltiplas inteligências. You might want to lose your headsets. Bom, essa é difícil. Bom, a gente pode pensar na empatia, a gente pode pensar no respeito e na confiança. Obviamente, isso tudo é inteligência, porque quando você analisa essas competências e como elas são definidas, a Unesco tem uma definição ótima, né? Define como características, formas de pensar, comportamentos que nos ajudam a realizar tarefas melhor, nos ajudam a ter mais sucesso naquilo que nós queremos fazer. Então, eu posso imaginar que existem 17 ou 27 ou até mais categorias divisíveis sobre essas inteligências. Eu, pessoalmente, não gosto da palavra inteligência, porque ela está ligada a essa ideia que as coisas são fixas e que as pessoas têm números dentro de si. Então, eu tento evitar essa palavra inteligências, né? Eu gosto mais dessa visão mais ampla, das competências. E o que eu acho que a minha colega falou de um jeito muito eloquente é que os tempos mudam, né? Algumas coisas se tornam mais importantes, outras menos. Então, eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de competências para a vida toda. Eu estava falando com um pessoal da Arábia Saudita alguns dias atrás, e eles gostam do termo de habilidades para a vida. Eu acho que essa é a melhor forma de pensar, para a gente se afastar um pouco dessa ideia distinta que as pessoas acham que a inteligência é. E aqui, para conectar até o que o Wesley e o Robert responderam naquela primeira fala, porque uma das perguntas que vem aqui vem para Singapura, para o Dr. Goh. Dr. Goh, como aconteceu em Singapura essa sinergia entre escola e redes de ensino superior, que foi uma das coisas tocada, né, principalmente pelo Robert, que falou, né, como é que a gente conecta o ensino superior com as redes de ensino. Qual a experiência que Singapura pode nos trazer nesta conexão? Essa pergunta é difícil também, hein? Mas tem que ser respondida, porque é uma pergunta muito importante. Bom, eu vou explicar para vocês a situação de Singapura. Pois bem, a situação de Singapura é um tanto quanto única.
Porque, geograficamente, nós somos um país pequenininho. E, portanto, a comunicação entre a escola e as instituições de ensino superior não é difícil. Elas estão sempre bem próximas. E nós temos muitos programas nas nossas escolas, no Singapura, que são conectadas às universidades. Temos programas de mentoria, programas de tecnologia, inovação, ciências, programas de criatividade, até programas de empreendedorismo. Então, as nossas universidades estão sempre fazendo uma ponte com a base na escola. Então, a comunicação entre as escolas... outra coisa. Eu preciso enfatizar um ponto, que no Singapura, nós não temos escolas particulares, só escola pública. E só para eu sair um pouquinho do assunto, é aí que muitos países têm problemas. Porque eles têm excelentes escolas particulares, mas escolas públicas que vão muito aquém, é ou não é? Estou certo ou não? Mas no Singapura a gente só tem escolas públicas. Então, portanto, as escolas públicas no sistema educacional de Singapura são muito boas. E o Ministério da Educação, que tem aquele triângulo que eu mencionei, esse triângulo pode ser replicado entre o Ministério, as escolas e as universidades. Então, dá para estabelecer essa sinergia também. Nós sempre estabelecemos uma relação de colaboração muito próxima com as universidades. E, como resultado, as universidades têm ciência do desenvolvimento escolar. Elas sabem muito bem quais são as políticas que ajudam as escolas. Então, quando os alunos saem do colégio e entram nas universidades, as universidades entendem as necessidades dos alunos, elas entendem o processo de aprendizagem desses alunos e elas dão continuidade a esse processo para criar cidadãos criativos e inovadores. Obrigado. Muito grato, Dr. Gol. Eu realmente estou com uma tarefa difícil, são várias perguntas e para conectá-las aqui. Mas tem uma delas que eles pedem. O documento que foi escrito pelo CONSED fala sobre essa formação do professor e uma formação continuada. E aí, os nossos palestrantes convidados, eles trouxeram alguns desafios no desenvolvimento das habilidades do século XXI e como é que esse professor conecta com esse desenvolvimento. E aí, Eneli, essa pergunta é para você. Eles perguntam, nessa visão da Finlândia, onde você integra tecnologia, não é? Como é que você, como especialista de inovação, vê a chegada da inteligência artificial nas escolas? Como é que o professor, o aluno, a escola como um todo, vai trabalhar com isso que se fala sobre inteligência artificial na escola? Olha, semana passada eu estava falando com o pessoal de um município lá na Finlândia e eles querem começar a fazer inovações com inteligência artificial e ensino personalizado, que é uma combinação excelente. Ninguém ainda fez isso. Eles querem começar a fazer experimentos para entender como que a inteligência artificial pode apoiar o ensino personalizado. Ninguém ainda tem essa resposta, mas eles estão prontos para começar a fazer experiências. Eles têm 2 ou 3 estratégias para isso. Outra coisa que esse município quer fazer é conectar atividades físicas com inteligência artificial. Eu acredito que utilizando dados e utilizando inteligência artificial, nós vamos capacitar a liderança das escolas de muitas formas. Então, a gente consegue complementar o trabalho baseado em evidências e a tecnologia também pode ajudar com isso. Nós coletamos diversos tipos de dados, mas nós simplesmente não sabemos o que fazer com eles. Então, da mesma forma como é com a aprendizagem, a gente precisa criar uma nova estratégia para o uso de dados e para usar esse conhecimento que está na nossa mão. Não é importante só como informação, mas é importante como meios para um fim, para poder descobrir novas estratégias de aprendizagem. E é isso que o futuro vai trazer. Eu acho que todos nós vamos encarar essa questão. E eu acho que a tecnologia também facilita as coisas. É uma facilitadora, ela nos apoia. Não é algo separado, né? É algo que está enraizado no nosso aprendizado e no nosso trabalho. Nós só precisamos ter a disposição de usá-la. Obrigado. O senhor quer comentar, por favor?
Já que a Finlândia respondeu, Singapura vai responder também. Nós somos amigos aqui. Então, no Singapura, nós também estamos na mesma trajetória. A gente está usando a tecnologia para poder possibilitar um aprendizado melhor, né? E muitas escolas no Singapura estão fazendo o que a Anali disse. Nós usamos sensores para criar coleta de dados. E nós estamos ensinando os nossos professores como poder fazer o que nós chamamos de mineração de dados. Como nós podemos utilizar essas informações e fazer análises de dados, para poder ensinar isso para os alunos também. Por exemplo, nós temos aulas de geografia, onde utilizamos sensores que ficam posicionados em diferentes pontos da escola. E esses sensores determinam mudanças meteorológicas, coletam dados de clima. Então, de certa forma, não é inteligência artificial, mas ainda assim nós estamos usando a tecnologia para um aprendizado de qualidade. Oliver, você quer fazer algum comentário a respeito? Ok. Me pediram que fizesse uma correção aqui, eu peço desculpas em público, que essa construção coletiva desse documento do CONSED é uma parceria, na verdade, entre o CONSED e a Undime. Então, nós estamos não só com os 26 representantes dos estados, mas do Distrito Federal, além de 5 membros da Undime aqui também, não é? E o presidente, o Alessio, que esteve aqui pela manhã. Então, está corrigido, eu peço desculpas, é um esforço coletivo que nós temos aqui nesse país. Fico feliz. E aproveitando a pergunta para vocês, de uma faculdade que está presente aqui, que diz o seguinte: vocês não acham, como especialistas técnicos que debateram a construção desse documento tão importante para o nosso país, vocês não acham que todo professor dos cursos de formação docente obrigatoriamente deveriam passar pela docência na educação básica no ensino fundamental? In elementary school. Excelente pergunta, né? Aliás, as perguntas são todas São todas excelentes. excelentes, Todas, nível altíssimo, né? Escolher aqui É quase aquela, valendo R$1 milhão, né? Pois é. Enfim, é claro que a experiência do licenciando dentro das escolas, né, ela é fundamental. Essa vivência do licenciando durante o curso, quanto maior ela for, né, quanto mais duradoura ela for, mais bagagem traz para esse licenciando e mais preparo esse profissional vai sair após a sua formação. A gente precisa encontrar um mecanismo para fazer. A gente tem hoje, lançado pelo governo federal, 2 programas, que na verdade, foi reformulado o PIBID e a gente tem uma residência pedagógica. São programas que estão sendo pensados e gestados pelo governo federal, que vão aproximar o licenciando da prática da escola, da prática da pedagogia, de fato, do chão da escola, para que a gente não tenha aquele gap que a gente tem da formação para o primeiro dia de aula. Né? Quantos aqui não passaram pela primeira angústia que eu passei, de sair da escola, sair da faculdade, fazer o concurso, ou dar aula numa escola particular, e encarar o primeiro dia de aula, uma sala cheia de adolescentes, e você pergunta, o que eu faço agora? Essa é uma grande angústia que nós temos, e um gap que a gente tem na formação. Então, é importante, sim, que os licenciandos e os formandos, durante o curso de licenciatura, acompanhem todas as etapas de formação que nós temos da educação básica, desde das séries iniciais até o final do ensino médio. A gente considera que isso faz parte da formação inicial e é fundamental que isso aconteça. A gente só precisa estabelecer no regime de colaboração da primeira pergunta o como fazer isso. Pois é, e no tocante ao documento, como ele não tinha interesse em se constituir numa agenda exaustiva, então ele sinaliza para questões, por exemplo, da relação teoria e prática, na parte de metodologia, da formação continuada. Então, a questão da relação teoria e prática,
eleger a escola como locus de formação privilegiada. Então, isso aí, a nosso ver, do ponto de vista das licenciaturas também, acho que ficam com a formação inicial, né? Agora, eu teria alguma precaução em dizer se, na minha opinião, todos os professores deveriam passar por todos os níveis, etapa de educação básica. Depois, os projetos pedagógicos da licenciatura têm os seus projetos de formação, seus perfis de egresso, né? Mas acho que no tocante à pedagogia, a gente precisa colocar isso com bastante rigor, né? Assim, como é que o professor lida, né, desde o momento que ele está na universidade, com as práticas pedagógicas, com as práticas de alfabetização e letramento, né? Como é que a gente consegue desenvolver habilidades socioemocionais, como é que isso está previsto na proposta pedagógica dos cursos, e eu não considero isso fácil, né? As universidades, invocando a sua autonomia universitária, muitas vezes se fecham para um debate mais aberto com as redes de ensino, inclusive os seus projetos pedagógicos de curso ficam mais ou menos assim, já está elaborado, está aprovado, e aí a gente tem que, me parece que compensar isso na formação continuada, né? Então, acho que isso é uma questão também para a gente olhar, né? Tá eu no acho documento. que, e é o equilíbrio que você traz efetivamente, de como você aterrissa de fato aquilo que você pensa, né, escreve e chega na sala de aula. Pessoal, só para deixar claro que a ideia inicial foi que a gente pudesse construir um debate, mas muito mais do que somente o debate, é responder os questionamentos que vocês estão nos fazendo, tá? Então, por isso que eu estou alternando as perguntas aqui, porque as pessoas também querem ser atendidas, elas estão participando conosco e querem aí essa resposta. E aí tem uma pergunta que vem aqui da internet para a gente, endereçada para você, Oliver, que diz o seguinte: como enxergar as competências socioemocionais sendo trabalhadas na educação básica, nesse caso especificamente no ensino médio, sem de fato você identificá-la como um conhecimento específico de uma disciplina, como por exemplo filosofia. Então, como é que você desenvolve as competências socioemocionais, não necessariamente numa única disciplina, e sim num currículo como um todo? Eu já dei esse exemplo antes, mas é um exemplo muito claro. Fica muito claro para mim que mesmo na matemática, que a gente às vezes acha que não tem nada a ver com as competências socioemocionais, pode ser ensinada de modo contextualizado. Na Califórnia, há um movimento muito forte nesse sentido. É algo que eu odiava quando eu era aluno, que se chama Problemas do Mundo, o nome da matéria. Eles dão um problema da vida real que a gente tem que resolver usando a matemática. Então, a ideia é, o que é que eu preciso saber, que tipo de matemática eu tenho que usar? Qual a matemática vai ser relevante para resolver problemas do mundo? Agora, quando a gente pensa nos aspectos socioemocionais, tem algo muito americano, que é aquela banquinha de limonada. Por quê? Nos Estados Unidos, a gente ensina as crianças a serem empreendedores desde o começo. Eu não estou sendo sarcástico, não. A ideia aqui é que a gente faça lá uma limonada, coloque uma banquinha na beira da estrada, e aí todos os seus familiares têm que vir comprar limonada de você, claro, né? As crianças, então, acabam ganhando dinheiro desse jeito. É uma experiência que as empodera. Então, elas ficam lá, ganham $10 o dia inteiro, mas às vezes são 4 crianças que trabalham juntas. Esse é um problema socioemocional. Como dividir esse valor? A gente já está falando o quê? De divisão aqui, não é? É um jeito de ensinar matemática. Então, cada um vai receber lá 25 centavos, depois mais 25 centavos, e começam a desenvolver e aprender operações abstratas. Eu não estou falando que todo professor de matemática tem que fazer isso, mas acho que a gente pode ser muito criativo e apresentar essas novas matérias. Por exemplo, Romeu e Julieta. Se os pais do Romeu e da Julieta tivessem mais empatia pelos seus filhos, o que teria acontecido? Eles não estariam mortos hoje, né? Qual que é a ideia que está no cerne aqui? É que os professores apresentem as matérias, os seus materiais. E eu vou contar uma história.
A minha filha mais nova ainda tem problemas com a questão da empatia, então a gente acaba praticando. A gente faz algumas rodadas aí de prática. São coisas que nós podemos integrar ao currículo e coisas que funcionam. Já há existência de evidência que mostra que é possível ensinar essas competências que nós valorizamos tanto. Elas estão integradas de qualquer forma. Anneli, nós temos uma pergunta aqui que diz o seguinte: como o design thinking é travado na educação e no ensino da Finlândia, como uma metodologia, não é, ou mentalidade para resolver problemas complexos? Então, como o design thinking é utilizado para a resolução de problemas complexos na Finlândia? Olha, não tem só um jeito de fazer esse uso. Depende de cada uma das situações e como nós vamos resolver os problemas. Mas, com certeza, o design thinking, no contexto de aprendizagem, nos traz uma nova perspectiva. Precisamos prestar atenção e ver quem é que está no cerne do processo. A criança tem que estar no meio. E aí pensar nos serviços, na ajuda e no suporte que vamos dar a essa criança. Ao invés de nos enfocarmos no sistema, temos que nos enfocar na criança. Nós também, durante tantos anos, trabalhamos em silos, pensando na educação inicial, educação básica, secundária, colegial. Eu acho que o design thinking pode nos ajudar a criar uma jornada de aprendizagem. Começa quando a gente nasce e termina quando a gente falece. Então, tem muitos serviços que podem ser incluídos aí e nos ajudar nessa jornada. Eu queria falar uma coisinha sobre o que o senhor falou sobre as habilidades. Na Finlândia, nós já incluímos as habilidades em cada uma das matérias. Então, o professor tem que saber o que está acontecendo. O professor de geografia, por exemplo, tem que saber que ele tem que ensinar as competências. Elas já estão incluídas em cada uma das matérias. O segredo, quando você consegue, de fato, trazer isso para cada um dos currículos desenvolvidos. Dr. Goh, temos uma questão aqui que diz o seguinte: nos pilares apresentados para alcançar os resultados desejados na sua apresentação, não constam avaliações educacionais, ou seja, um sistema nacional de avaliação. A pergunta é: qual é o papel da avaliação nacional em Singapura e como é que ela é utilizada na formação de professores para aprimorar a qualidade e o trabalho de cada um deles? And the level of work they perform. The assessment, the assessment. A questão da avaliação já está incluída no pilar do currículo. Nós temos uma avaliação nacional, é uma instituição que se chama Instituição de Avaliação Nacional de Singapura. Durante muito tempo, a educação de Singapura estava atrelada aos exames de Cambridge, da Universidade de Cambridge. E durante muitos anos, nós utilizávamos a expertise deles para que pudéssemos desenvolver as perguntas para a nossa prova nacional. Mas agora, nós já temos a possibilidade de construir essa prova sozinhos. E é por isso que a questão da avaliação agora foi retirada do Ministério e agora se tornou uma instituição autônoma. Uma instituição que consegue pensar em perguntas para nossas avaliações nacionais. Mas a gente ainda está atrelado a Cambridge por um motivo único. Por conta das ligações coloniais, nós descobrimos que Cambridge ainda pode ter um valor para nós. São nossos parceiros já há muitos anos. Então, apesar de sim termos capacidades nativas para desenvolver a nossa avaliação, e a nossa avaliação, inclusive, ajuda as nossas crianças a ter excelentes resultados nos testes internacionais e no PISA, nós trabalhamos em colaboração com Cambridge em muitos aspectos.
E como é então que nós manejamos o nosso sistema escolar? Lembra que eu mostrei para vocês o formato de avaliação? Principalmente quando a gente fala de ciência e matemática, nós queremos que os alunos entendam os conceitos de ciência e matemática e sua aplicação no mundo real. E é por isso que o design thinking, o aprendizado aplicado, já estão incluídos dentro das nossas aulas de tecnologia, de ciências e matemáticas. É assim que a gente entende o que é importante para poder entender questões e problemas do mundo real. O Oliver estava falando sobre o word problem, não é? O problema com as palavras. Quando a gente pensa, por exemplo, na leitura de um jornal. Eu não sei como é que é aqui no Brasil. Eu não sei se eu consigo responder a pergunta. Mas, enfim. Eu já esqueci a pergunta. As perguntas das provas são, muitas vezes, muito difíceis. O Paul tinha lá 3 maçãs, ele deu 2 maçãs para o fulano. Quantas maçãs no total? Sabe, no final das contas, a gente não sabe mais qual é a pergunta. Por isso que a gente tem que pensar nas habilidades das crianças, para que eles entendam qual é a pergunta importante e, a partir daí, pensem numa resposta coerente. Mas isso não funciona para todo mundo. Para você, pelo menos, eu ainda sou jovem. E ciência? Eu nunca consegui passar na prova de ciência. Química, eu nunca entendi por que tinha que balancear as equações. Eu perguntava, professor, por que eu tenho que balancear? Ele não sabia responder. Então eu desisti de estudar química. Mas hoje a ciência, ciências é ensinado de um jeito muito diferente. Eles usam muitos exemplos hoje da vida real, e é assim que os alunos conseguem internalizar os conceitos. Obrigado. Pessoal, nosso tempo, ele finalizou, né? Eu queria mais uma vez agradecer a todos os nossos palestrantes que estiveram aqui conosco no dia de hoje, não só pela manhã, mas agora na parte da tarde. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todos eles, por favor.